Ei, gente, boa noite. Estamos aqui para terceira live da série Beleza Além do Ego, a terceira e última. Essa live vai ser uma live mais interativa. Eu gostaria que vocês participassem, que vocês interagissem. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. A nossa convidada de hoje já entrou. Ela aqui, tô aceitando a solicitação. Ei, Oi, Júlia! Lu, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo Deixa eu ajeitar. bem? Tudo ótimo. Gente, a Júlia é psicóloga e terapeuta comportamental, mas depois eu vou deixar ela mesma, né, se apresentar para vocês. E eu trouxe ela aqui hoje, que eu quero ter assim um bate-papo mesmo, tanto com ela, mas com vocês também. Eu gostaria que vocês participassem, que vocês emitissem opinião, que vocês respondessem. Eu vou adorar a participação de vocês. Essa live vai ser para ser bem interativa, né, Júlia? É verdade, desafiadora, né, Lu? Colocou até para pensar, não foi? Exatamente, foi uma delícia a gente elaborar essa live. Estou ajeitando Verdade. aqui minha câmera, porque na hora que entra o convidado, ela dá uma. A gente E fica meio diminui, né? cortada, né? Uhum. Mas se apresenta para o pessoal, Júlia, por favor. Peraí, Lu, só porque tá aparecendo uma opção de filtro, deixa eu só tirar aqui. Aí, pronto. Então, gente, eu sou psicóloga, né, Lu? Nossa segunda live aqui, um Isso prazer. Muito mesmo. obrigada pelo convite, participar Por dos seus nada, sempre um projetos. prazer. É sempre uma honra, assim, porque cheguei, né, assim, até você através do seu trabalho. Então, assim, te admiro muito, não só como pessoa, mas como profissional, que foi o caminho que eu cheguei até você. Então, Obrigada. assim, a gente trilhar essa parceria aqui é muito assim, é uma honra mesmo, porque significa que a gente está caminhando em olhares parecidos, assim, né, nos nossos Exato. trabalhos. E eu sou psicóloga, né, assim, me apresentando para o seu pessoal. Trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema, que são abordagens comprovadas cientificamente, assim, por vários estudos. Eu atuo muito por essas linhas, assim, né, da comprovação científica, por onde eu acredito. Faço atendimentos online e presencial. Já fazia antes da pandemia, mas com a Intensificou, pandemia né? isso trouxe um pouco esse futuro para agora, sabe? Assim, o agora adiantou isso e nos trouxe mais essa possibilidade, até para a medicina, né, Lu, assim, das teleconsultas. Então, assim, diante de tudo que a gente está vivendo, a gente continua ainda Que na com. verdade para a gente era proibido. E agora, com a pandemia, a gente tem essa permissão. E para a gente aqui da psicologia trouxe assim, né, essa visão de futuro que a gente tinha para a psicologia, adiantou isso um pouco. Então, assim, aumentou assim a nossa possibilidade de trabalho diante de tudo que a gente está vivendo mesmo e de tudo que afetou a saúde mental com tudo isso. Então, assim, agora a gente continua com atendimento presencial, né? Porque é um atendimento essencial, mas também atendimento online. E é isso, assim, né? Aqui atendimento E presencial. assim, muito importante que a gente possa ter atendimentos online, principalmente psicológicos, né, nessa fase difícil e prolongada que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que pouquíssimas pessoas imaginaram que fosse durar tanto, né? Uhum, Mas assim, eu convidei a Júlia, já é a segunda live, uhum, em momentos de pandemia já, e para a sim. gente trazer uma abordagem falando um pouco na primeira vez a gente estava falando especificamente do momento que a gente estava vivendo, de lockdown, de pandemia, mas Uhum, hoje é para trazer um assunto muito mais leve, muito uhum, mais gostoso, para a gente deixar isso aí um pouquinho de lado uhum. e para a gente discutir um pouquinho em cima do pensamento beleza vem de dentro, né? Porque a E gente aí? tem
a gente tem aquele chavão, É, e aí eu já queria que quem estivesse online aqui agora já já coloca fosse. a sua opinião, coloca aí É, sim, não, por causa aham, disso, por causa daquilo, vai escrevendo aí pra gente. Quem puder também, quem achar que o tema é interessante, é relevante, ó, aqui no cantinho inferior direito da sua tela, envia o aviãozinho para uhum, quantas pessoas você achar que vão se interessar e manda aí pra gente, o que que vocês acham? E a gente já teve uma conversa, né, Júlia, sobre isso, e aham, foi tão gostoso conversar sobre isso. Assim, beleza é um assunto que me encanta desde sempre, sim, né? uhum, Desde nova eu tenho uma relação forte com a beleza. Nem sempre foi boa. Eu até aham, comentei na última live que eu fiz que eu já fui muito severa comigo mesma. O meu olhar já foi muito severo comigo mesma aham, em relação à beleza. Um olhar que só via os defeitos. Que mesmo que os defeitos fossem menores ou fossem menos do que as qualidades, digamos assim, né? Eu uhum. olhava mais para os defeitos. E eu vejo isso em outras pessoas, às vezes, no consultório, e sei que isso tem todo um olhar da psicologia sobre isso, Sim, né? Você e quer faz. comentar um pouquinho? Quero, quero. E quando você fala sobre isso, porque assim, eu acho que a gente já nasce programado para contemplar aquilo que é belo, né, Lu? Tudo que é belo nos encanta. Então, assim, se a gente vê um pôr do sol bonito, aquilo nos encanta. Se a Isso que eu ia gente falar, a vê natureza traz tanta beleza já, né? Isso. Aham. Tanto na psicologia quanto na vida, assim, né? Não só na psicologia, porque assim, a gente traz isso muito para o consultório, mas a gente já nasce programado para contemplar isso. E aí, na hora que a gente pensa se beleza vem de dentro, fica uma linha muito tênue, assim, né? Se é de dentro, assim, das emoções, ou de como que eu posso externalizar isso para um autocuidado, para que eu possa trazer isso também de fora para dentro. Então, assim. Eu acho que quando a gente ficou pensando muito sobre isso, que eu acho que ia sair um pouco do óbvio, porque me fez sair muito do óbvio quando a gente pensou sobre isso. Porque foi algo que a gente ficou pensando assim, será? Será porque a gente escuta tanto, né? Não, mas beleza vem de dentro, beleza vem de dentro, beleza vem de dentro. Epa, mas espera aí. Então, até que quando que eu não posso, quando que eu devo parar de me culpar, então, quando eu vou me cuidar? Ou quando até que é errado eu me cuidar, é errado eu fazer algo para cuidar do que está de fora para eu me sentir bem por dentro. Então foi algo que nos gerou um questionamento que a gente quis, né, trazer para cá porque a gente acha que isso vai chegar em mais pessoas porque foi um incômodo que nos causou até que ponto que o que a gente faz pode sim trazer essa beleza para o que está dentro. E de fato faz sentido, porque eu acho que a gente precisa muito equilibrar o real com o ideal. E às vezes as pessoas elas falam muito que da busca incessante, assim, de cuidado que está de fora, mas quando isso inclui um excesso. Eu acho que o problema ele existe quando há o excesso. Todo excesso, né, Júlia? Até de Todo amor demais, excesso. de carinho Isso. demais, de proteção demais, causa um Isso, o problema, excesso né? assim na insatisfação, o excesso na busca do cuidado, o excesso de procedimentos, o excesso na busca da perfeição. Então, assim, esse excesso ele causa prejuízos. Então, E assim, aí a eu gente vou. precisa. Pode falar. Desculpa. Não, pode, É que eu pode. queria fazer só um parêntese nessa Uhum, questão do excesso dos procedimentos, uhum, que ao longo da minha atuação na área estética da medicina, eu fui vendo que quando o paciente entende o porquê que a gente está fazendo cada coisa, o porquê que a gente está fazendo cada intervenção. E eu coloco ele para pensar, tá na hora de fazer essa intervenção, porque uhum, ela vai gerar isso, isso e aquilo, uhum. né? Quando eu explico para ele assim, o porquê de tratar assim e não assado, o porquê de fazer isso e as consequências, que cada traço que você modifica no seu rosto vai Uhum. gerar um significado para quem está te olhando, Sim, inconscientemente. Mesmo que uhum, você não tenha consciência, mesmo que a pessoa não tenha consciência. sim, Então, eu explico isso para o paciente, vai uhum, gerar tal alteração de uhum, significado, né, da uhum, sua imagem. É isso que você quer uhum, agora? aham, Então, eu acho que isso não tem ocorrido, por exemplo, no meu consultório, excesso de procedimentos, porque sim, a pessoa ela sabe,
mesmo que ela faça muito, ela sabe por que que ela tá fazendo, ela sabe aonde que ela quer chegar, e eu já expliquei aonde que ela vai chegar. Sim. Então, não tem excesso, porque tá dentro de um propósito, tá dentro de uma mensagem planejada que ela quer passar, E né? quando o paciente encontra um profissional como você, isso não vai acontecer, né? Porque assim, vai chegar um momento que você vai parar isso, porque isso não vai condizer com o Até ele trabalho. mesmo vai parar, que eu vou explicar, olha, a partir desse ponto vai gerar tal resposta, né? A Uhum, partir desse ponto, a sua uhum, imagem vai se modificar passando tal mensagem. É isso que você quer? Aí a pessoa raciocina, não. sim, Eu não sabia que esse procedimento, que esse uhum, efeito estaria relacionado a essa consequência. Então, eu não quero mais. Ou uhum, então, conscientemente, a pessoa, não, é isso que eu quero. Eu quero essa alteração de imagem. Então, não sim, vai ter excesso, né? uhum. Vai ser dentro do que a pessoa estava imaginando. E você comentou uma vez algo muito assim interessante, que você falou assim, ah, Júlia, às vezes eu passava uma imagem, talvez que eu tava com a cara fechada, ou que eu tava com um semblante, talvez com uma cara de brava, e não era nada disso. E às vezes assim, às vezes era a imagem que eu tava passando, né? E que a gente consegue mudar isso com um procedimento bem feito. Então, assim, é a imagem que a gente quer passar diante disso e que assim, a gente precisa de separar assim quando a gente pensa se beleza vem de dentro ou de fora, porque ali dentro não é nada disso que a gente está passando. Às vezes a gente está concentrado pensando em outra coisa, mas ali por fora a gente está passando uma imagem completamente diferente. Então, assim, quando a gente pensa em beleza, daquilo que nos encanta, que eu fui pensar assim, a beleza no consultório, que para mim ela aparece muito assim, até nos transtornos, né, dentro da minha área, que eu falei assim, quando eu vou tratar um transtorno alimentar, por exemplo, ela aparece para mim na idealização do corpo, né, que vai mudando ao longo dos anos, ou num transtorno depressivo, na falta, né, da beleza, do autocuidado, ou num paciente pré-cirúrgico, por exemplo, que eu preciso de ajustar a expectativa. Então, assim, ela aparece muito e sem que a gente perceba. Então, assim, às vezes a gente não para perceber o tanto que a beleza ela está presente, o quanto que passar essa imagem ela é de fato importante. Então, assim, para a gente que a gente precisa de perceber isso de uma forma muito clara, né? Na onde que a gente está atuando, aonde que a gente, qual mensagem que a gente quer passar, que é o que você fala muito sobre isso, e que até quando que a gente conversou sobre a live, isso ficou para mim de uma forma muito clara. Então, assim, quando o paciente chega para mim, que eu vejo que o autocuidado dele está um pouco falho, então, assim, a gente consegue perceber, sim, né? Até assim, na minha área, né? Eu falo da minha área porque assim, é o que eu domino. Então, assim, o que tá querendo dizer com esses comportamentos dessa beleza que na hora que a gente pensa se é por dentro ou realmente por fora. Então, assim, na hora que eu penso por onde começar, se existe uma regra, se eu vou começar por dentro ou por fora, sabe, Lu? Eu falaria que por onde a gente conseguir dar o primeiro passo. Nossa, O mais nossa, importante. falou. Agora É, você falou. Por onde você algum, conseguir dar o é, primeiro passo? Alguns vão conseguir começar por um procedimento, outros vão conseguir pela terapia, outros vão conseguir com uma atividade física, outros vão conseguir Exatamente. mudando a alimentação. Então, assim, o mais importante é que você dê o primeiro passo. Porque se eu pesquisar o conceito de autocuidado, assim, qualquer. No Google, se Eu eu até colocar. arrepiei aqui, Aham, porque eu você foi na pesquisando mosca. É por muito onde sobre você conseguir isso. começar. E eu falei assim, se eu procurar o significado de autocuidado, que eu até anotei aqui, eu vou encontrar qualquer coisa similar entre o conjunto de ações que cada pessoa consegue promover e executar para manter a saúde. E o que é saúde? Bem-estar físico e emocional. Então, na hora que a gente fala de beleza, a gente está falando de dentro e de fora. Então, é uma resposta que, assim, vem de dentro, vem de dentro, vem de fora, vem de fora. Sabe? Então, assim, a gente precisa de por onde que a gente consegue começar. Por quê? Na hora que a gente eleva a nossa autoestima ali, ó, a gente consegue cuidar, elevar, na hora que a gente consegue elevar o nosso autocuidado, a gente consegue cuidar da nossa autoestima. Então é como se um tivesse dando um parâmetro para o outro. Então eu conseguir elevar ali meu autocuidado, seja de dentro para fora ou de fora para dentro, eu consigo gostar mais de mim, gostar mais das minhas qualidades, do meu corpo, dos meus potenciais, elevar minha autoestima e que isso se chama nada mais é do que beleza interior, né? Se a gente for parar para Exatamente.
E que a gente Exatamente. precisa começar a traduzir o que são esses conceitos que são impostos pra gente. Porque às vezes a gente aprende, repete. Na hora que a gente fala que na hora que gerou esse questionamento, eu falei assim, epa, peraí, vamos pensar sobre isso? E era a mensagem que eu queria passar hoje. Que eu falei assim, realmente, a gente está sempre aqui repetindo aquilo que a gente aprende sem que a gente comece a criar as nossas próprias impressões sobre isso. E a terapia cognitivo-comportamental proporciona isso muito para o paciente, que é ele ser o próprio terapeuta. É ele conseguir entender sua forma de funcionamento, o que ele pensa, sente, se comporta, para que seja o melhor para ele. Não tem uma fórmula pronta, igual o seu paciente, não tem uma fórmula pronta, né? Cada um vai fazer o paciente. E você fala muito sobre isso, sobre o protocolo individual, assim, que você fala nos seus stories e fica muito pra gente. Mesmo eu sendo leiga, né, no tratamento, olha, é uma coisa que marca muito para mim. A música está alta e a voz rouca. Não tem música. Será Ô, que... Júlia. Ah, Ô, Júlia, é minha mãe. Ela deve estar achando que ela tá falando no meu direct. entendi! Ela deve estar achando que ela tá falando no meu direct. Não tem Eu achei que problema. era Não tem alguma música, coisa. não. Não tem nada Ah, de música. E sua voz tá perfeita também. tá. Então, assim, foi algo que eu fiquei, assim, pensando pra gente começar a passar essa imagem mesmo, da gente começar a olhar para o paciente, olhar para a gente nessa beleza de forma individual, que não existe o tratamento pronto, a terapia que a gente segue lá, o padrão mesmo das sessões estruturadas, mas não existe um protocolo pronto, não existe o tratamento pronto, não existe a beleza pronta, existem padrões e que mudam, né, com o passar do tempo, com o passar dos anos, que a gente consegue ver isso de forma muito clara assim na história, mas que o primeiro passo é muito individual, né? E assim, você comentou uma vez comigo também sobre a mudança comportamental dos pacientes quando eles Nossa, era isso que eu queria falar agora. Deixa e eu só, eu quero abrir esse caminho e aí depois você continua, por favor. Porque assim, quando a gente pensa que a beleza vem de dentro, o que significa isso, né? Significa que o que você mostra aqui fora está refletindo o que você tem lá dentro, né? De bondade, de humildade, de gratitude, N qualidades que te tornam um ser humano melhor. E aí você vai mostrar um semblante mais leve, um semblante mais acolhedor. Isso vai te tornar mais belo, consequentemente. E aí, o raciocínio ao contrário, ele é tão interessante porque assim, não é simplesmente você falar, não, beleza, ali a casca é o que está do lado de fora. É você realmente entender que se o que está lá dentro, ele vai transparecer para o que está ali fora, então o que está ali fora, se você está bem ou se você está se fazendo ficar bem, e é da forma que você falou, né? Seja se olhando com mais amor através de uma terapia, seja você melhorando o físico através de uma atividade física, seja com procedimentos estéticos. Se você tá com esse exterior, passando essa mensagem que você quer, uma mensagem que condiz com o que está aqui dentro, ou que condiz com o que você quer ser, quer se tornar, o que você tá vendo, o seu cérebro ele vai internalizar. Sim. Poxa, eu tô vendo um semblante de uma pessoa mais acolhedora, de uma pessoa mais amável, né? Kaki, a gente tá falando sobre beleza além do ego. O tema de hoje é beleza vem de dentro, né? A gente tá questionando se a beleza vem de dentro ou vem de fora. E tá bem complexo. Se você tiver a sua opinião e pode dar pra gente. A gente tá doido pra vocês interagirem, pra vocês responderem também. Tá fixo o tema aqui? Não tá, eu não sei colocar. Como é que faz? Só você enviar como comentário e aí você... Como comentário? Isso. Ah, tá. Eu envio e aí... Segura. Que vai... que legal, aprendi, não sabia. Então é isso. Então, assim, esse raciocínio vai além do óbvio, além de você falar, essa pessoa é bonita, essa pessoa é feia. Quando uma pessoa é bela, isso pode facilitar para que ela
internalize essa beleza, né? Se ela tem um olhar mais amável, um olhar mais acolhedor, um semblante mais cativante, né? Mais receptivo, isso pode fazer com que ela trabalhe ali no seu interior para que ela seja mais cativante, mais receptiva, etc. E aí que eu entro nisso que você ia comentar, que eu reparo muito isso no consultório. A pessoa às vezes nunca fez um procedimento ou fez procedimentos que não foram felizes, né? Ela veio para uma correção comigo. Então, ela chega, às vezes, com, ombro encurvado, queixinho mais para dentro, meio enterradinha, assim, dentro dela, sabe? Não sorri muito, não conversa tanto lá fora do consultório. Às vezes, até comigo mesmo, eu tenho que ficar puxando a conversa com a pessoa. A pessoa tá meio fechada ali no mundinho dela. Sabe? Em vários graus. Cada pessoa apresenta isso de uma certa forma. E aí você trabalha essa questão de onde você quer chegar, qual mensagem você quer passar. Vamos decidir juntas quais traços nós vamos trabalhar para que você sinta que o exterior e o interior está conectado, está passando a mesma mensagem. E aí, quando a gente consegue isso, a pessoa volta no retorno. Assim, as secretárias reparam. Nossa, Luísa, chegou aqui, assim, tão diferente, não parece a mesma pessoa que veio. E não é a aparência, é o jeito. A pessoa já chega com o ombro mais relaxado, ela já chega mais dona de si, ela dá um sorriso, mesmo que esteja de máscara. A gente vê, né, gente, quando a pessoa tá sorrindo, né? Ela conversa um pouquinho mais, né? Então, assim, isso mostra que eu modifiquei do lado de fora e a pessoa teve uma mudança interna. Em 15, 30 dias, que é o prazo de retorno. Isso é muito maravilhoso. E aí eu quero a sua opinião. Porque tudo que é novo gera atenção do cérebro, né? Então, assim, se a gente pensar no nosso cérebro, que é a neuroplasticidade, que a gente está acostumado a repetir tudo que a gente aprende desde lá da infância, voltei. Foi o seu ou o meu? Eu acho que foi o meu. Ah, tá. Então vamos lá. Onde que eu parei? Eu tinha pedido para você comentar sobre isso da mudança de Tá, porque comportamento, e aí eu já não falei lembro mais tudo, nada. mas eu volto. Quando a gente para pensar, porque o novo, ele gera tensão cerebral. A gente pensar que a gente aprendeu lá da nossa infância, não, o nosso cérebro ele vai sempre resistir a tudo que é novo, né? Porque ele vai falar assim, pra quê? Vamos continuar fazendo tudo igual que a gente fez até aqui. Então, vamos continuar com o ombro encurvado, com o mesmo padrão de comportamento. Então, quando você fala assim, às vezes as pessoas se culpam, né, de fazer um procedimento, ou às vezes elas justificam muito o que fizeram porque estavam precisando muito. E às vezes você não precisa nem precisar muito para querer fazer algo para se cuidar. Então, assim, na hora que se a gente tem a neuroplasticidade do cérebro que nos permite novas conexões cerebrais, significa que a gente é capaz de fazer mudanças comportamentais, mudanças de pensamentos e mudanças emocionais. Então, é para isso que a gente está aqui, entende? Por isso que a gente acredita tanto no nosso trabalho. Então, na hora que a gente proporciona algo novo de mudança para o paciente, a gente entende que o cérebro, ele, epa, vou prestar atenção nisso daqui, repetir. Então, gerou um bem-estar, gerou uma sensação boa, gerou talvez uma validação das pessoas ao redor. O que ela entendeu com isso? Epa, senti uma coisa nova que talvez ela nunca tinha sentido antes. Então, que mudanças comportamentais, mudanças assim, visuais, né, que também significam que foram consequência de mudanças de comportamento, elas geram atenção. Elas geram Júlia, atenção. e eu acho assim que tanto na minha área quanto na sua área, essas mudanças elas têm que ser muito bem sondadas e direcionadas. Como assim? Eu preciso saber o que o meu paciente quer e nem sempre ele sabe me dizer.
Sim, com né? certeza. Você precisa tatear ali em qual terreno que você tá, por exemplo, se o problema é com a mãe, você não pode às vezes ir direto falar da mãe, porque você viu que Sim, ali a pessoa não viu que tem um problema ainda, você tem sim. que ir por outros lados. Uhum, Então, a gente tem que interpretar o que, que o paciente quer, porque nem sempre sim. ele sabe o que, que ele quer, e dar exatamente naquela direção que ele quer. Porque Sim. senão essa mudança, ela vai ser uma mudança sofrida, ela não vai ser bem interpretada pelo cérebro, né? Então a gente tem que entender o caminho que o paciente está querendo trilhar e E às vezes, oferecer esse uhum. melhor caminho para ele. E às Porque vezes senão. o sintoma não é o que vai tratar, né? Igual eu vi você falando do bigode chinês uma vez, às vezes não é aqui que vai tratar, não é o sintoma, né? Às vezes não é o que leva o paciente que é o que vai resolver o que ele quer. E aí eu vi você explicando super bem sobre tratar a causa. Então, A isso também está causa. muito dentro, assim, do nosso trabalho, porque a gente precisa de entender. Então, adianta, talvez o paciente está super insatisfeito e a gente ficar colocando N soluções e procedimentos para ele, não adianta. Se ele não entender qual mensagem que ele quer passar, o que ele tá querendo resolver naquilo dali. Então, se a gente pensar sobre beleza de dentro e de fora, a gente vê que tá ligado porque a gente está falando de autocuidado. Então, assim, a gente está falando de autoestima porque a gente está falando de autocuidado. E aí, Aqui, o Newton tá falando assim, que beleza vem de dentro, mas a mudança vem de fora. Eu acho que ele tá questionando. E a gente tinha conversado um pouquinho antes, falando que, assim, a Júlia até falou uma frase que, gente, essas lives eu tô tendo insights, assim, que eu vou adotar pra vida. A frase que você falou é: comece por onde você conseguir. Eu achei isso maravilhoso, porque tem gente que às vezes não consegue deixar de ser ranzinza, deixar de ter um semblante mais fechado. Mas aí depois que ela faz um botox, que ela fica com um semblante mais calmo, mais tranquilo, sim, ela pode começar a interiorizar aquilo. E eu aham. percebo isso, né? E eu aposto que o Newton deve perceber no consultório dele também. Eu não tô vendo a mensagem dele aqui. Ah, agora eu vi. Beleza vem de dentro, É, mas a mudança vem de fora. A eu mudança acho que vem ele de fora questionou. porque a gente está falando de mudança de comportamento inicialmente, entendeu? Eu não Mas consigo eu acho que a falar. de comportamento, eu consideraria que ela vem de dentro. Não, quando eu falo de comportamento, eu tô falando de fora, Ah, entende? tá. Quando eu Entendi. falo, porque eu não tenho como controlar, por exemplo, um pensamento. Eu tenho como questionar um pensamento com outras evidências, entende? Talvez dar menos força para o pensamento, para poder, Entendi. talvez, não gerar essas emoções em picos muito altos. Mas o meu controle normal, é sempre do comportamento. Então, a mudança, ela vem de fora, porque é o que, que eu vou decidir fazer com isso. Ô, Júlia, e a Ou se gente eu der tinha conta de fazer com isso, né? acho que a gente tinha comentado também, quando a gente, né, teve a ideia de fazer essa live, que surgiram vários insights que a gente estava querendo conversar com o pessoal, trocar essa ideia com eles, foi de, assim, quando a mensagem interior e exterior não bate, causa estranheza. Por exemplo, pessoas muito bonitas fisicamente, e que não são empáticas, que não Sim. são educadas, que não são simpáticas, não são agradáveis. Isso Uhum. acaba tirando um pouco da beleza, né? Às Sim. vezes a pessoa assim, Uhum. beleza nota 11, né? Nem nota 10, Uhum. não, é nota 11. Aí aquela pessoa, depois que você conheceu, você não teve empatia nenhuma. E eu aposto que isso já aconteceu, assim, com várias pessoas que estão Aham. aqui, né? De tipo assim, gente, eu achava aquela pessoa tão bonita, agora eu não consigo mais ver beleza nela. Uhum. Porque o interno não bate com o externo, Uhum. né? E o contrário também. Às vezes, assim, sua vovozinha que tá lá toda, igual um maracujazinho de gaveta, mas você vê uma beleza, você vê aquele olhar cativante, sabe? Aquele olhar cheio de amor. E aquilo, você não consegue deixar de ver beleza nessa pessoa. Não Sim, consegue, simplesmente. Na é verdade. sim. E é o que ela transmite com isso, né? Então, assim, na hora que a gente fala isso, a gente tá falando do que ela tá sentindo por dentro. Então, aí que eu entro, o que ela tá externalizando dessas emoções, desses sentimentos, desses pensamentos, entende? Porque, Entendi. assim, muitas vezes, às vezes a gente não consegue falar sobre aquilo que a gente não entende, que a gente sente. A gente não consegue expressar aquilo que a gente não entende.
Faz sentido? Então, assim, na hora que a gente consegue expressar isso, que a gente consegue transmitir esses sentimentos bons, é porque a gente, de fato, tá se sentindo bem, no sentido de conseguir transmitir isso. Porque quando a gente não tá... Ah, você tá lendo o comentário, né? É A que busca... a busca vem do meio em que vivemos para buscar o objetivo que queremos. Com certeza, sabe? Primeira coisa importante aí é o objetivo. Qual é o seu objetivo? Uhum, Cada traço, e principalmente assim, quando a gente fala beleza, vem muita questão de rosto, tá? Mas traços corporais passam mensagens também, mas principalmente cada traço do rosto passa uma mensagem. Cada mínimo traço modificado vai modificar a mensagem. Então a gente tem que saber qual que é o nosso objetivo quando a gente está falando de procedimentos estéticos, né? E o meio em que você vive, o que você quer alcançar com aquela mensagem, isso vai fazer diferença. Eu até falo com os pacientes que pode ser que no decorrer do caminho, às vezes a gente faz um planejamento para um ano. No decorrer do caminho, a pessoa pode mudar aquele planejamento. Ela pode querer ser mais agressiva, mais incisiva naquele planejamento. Ou ela pode estar super empolgada, querendo mudar muito. De repente, mudou um pouquinho, a pessoa já está satisfeita, quer dar um tempo. Qual Né? que A é gente a pode busca mudar. mais comum, assim, no consultório de Qual que é o quê? mensagem? A busca mais comum de mensagem para passar, assim, no consultório relacionada à beleza. Olha, na verdade, a maioria das pessoas não tem ideia de que elas estão ali para alterar a mensagem que elas vão passar. Entendi. Elas, mesmo pessoas que já me seguem, que me conhecem, elas geralmente procuram um consultório querendo corrigir defeitos. Entendi. Elas já chegam e dizem, ah, sabe esse defeitinho aqui? Eu quero melhorar ele. E aí eu mostro para a pessoa que às vezes a pessoa tá olhando isso aqui, ó. Eu falo assim, peraí, vamos fazer isso aqui? Olha o todo. Sim. Ninguém tá olhando isso aqui. Ninguém olha para você olhando o seu bigode chinês. A pessoa olha no seu olho. Olha na sua boca, que tá movimentando ali o tempo todo. Né? Ela olha o formato do seu rosto. E inconscientemente, cada traço, se a sua boca é mais carnuda, se ela é mais fina, né? Se você tem uma mandíbula marcada, se você tem área de olhos delicada ou não, se a sua sobrancelha é arqueada, se é reta, isso tudo, o cérebro de quem tá vendo e o seu cérebro se olhando, vai receber uma mensagem inconscientemente. Então, talvez seja a maximização, assim, dos defeitos. Eu acredito. A pessoa então, assim, pega aquele defeito e ela maximiza. acha que aquele defeito é o que está atrapalhando a vida dela. Né? Tá atrapalhando a comunicação dela, tá atrapalhando ela se enxergar como ela quer. E na maioria das vezes eu não trato diretamente o defeito que a pessoa estava querendo tratar. Sim. Eu não elimino completamente o defeito que tanto incomodava a pessoa. E mesmo assim a pessoa tem um grau de satisfação altíssimo, porque ela entendeu que nós estamos ali para construir uma mensagem, passar uma mensagem através do rosto dela, e não para corrigir defeitinho. Não é pegar uma borracha e sair apagando. Não, é pegar um pincel e ir pintando. Né? É diferente. E a gente desconstruir, assim, essa sensação de culpa que muitas pacientes têm com o autocuidado, que eu acho que é muito... Eu estava comentando isso hoje, Júlia, com uma paciente. Que, assim, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária e nós duas comentando como que nossas mães, nossas avós, às vezes faziam alguma coisa para cuidar delas e não contava. Né? Às vezes ir num salão era uma coisa tipo assim, nossa, que culpa, tirei um tempo para fazer minha unha. A pessoa queria pintar até de nude para ninguém ver, né? Que, sabe? E acho que a nossa geração, minha e das pacientes que a gente estava conversando, eu não sei se é a sua também, a gente pegou um pouco isso, sabe? Eu tive uma fase que eu não queria contar que eu ia num salão fazer minha unha, que eu ia perder meu tempo com isso. E hoje em dia eu tenho orgulho de saber que eu tiro um horário que seja de 15 dias, uma vez por mês. Não, vou tirar um horário pra mim hoje e eu vou fazer a minha unha. Sabe? E assim, eu tinha vergonha de falar. Eu tinha vergonha de falar pro meu marido. Eu tinha vergonha de falar com a minha funcionária. Hoje em dia eu faço e graças... Assim, foi um trabalho psicológico pra mim. Eu faço e felizona. Tipo, é meu horário.
Uhum. O autocuidado, né, mesmo, assim, é o horário que eu vou tirar para isso, sem se culpar, sem achar que você está perdendo produtividade por isso, ou se Exatamente. culpando por gastar dinheiro com algo para você. E eu vejo que as pessoas justificam muito isso. Então, assim, no consultório, eu vejo que às vezes quando eu vou organizar a rotina com o paciente, eu preciso de alguns exigir muito esse autocuidado, seja numa atividade física, seja assim, num autocuidado específico. Às vezes um paciente que está com um transtorno depressivo, que eu vejo que o autocuidado está precário. Então, assim, que você falou muito do nosso conhecimento profissional que é necessário. Então, assim, para a gente saber diagnosticar e realmente saber até onde a gente pode ir, que de fato é muito importante. Então, assim, você saber o que que você pode direcionar ou não para o paciente. Se eu pego um paciente, por exemplo, com transtorno depressivo, que ele não está conseguindo levantar da cama, eu não vou pedir ele para poder ir no salão fazer uma unha, por exemplo. Então, a gente ter esse conhecimento faz a gente trabalhar num âmbito, assim, num lugar seguro, que é o que a gente precisa proporcionar para o paciente. Não é a gente estar livre de erros e nada disso, porque nós somos seres humanos também passíveis de todas as emoções. Mas a gente mostrar para ele que aquele é um lugar seguro, que a gente está proporcionando aquilo que a gente se propôs a fazer mesmo. Então, assim, para ele entender que aquele passo que ele está dando já é muito importante. Então, assim, o paciente que chega para você, o paciente que chega para mim, a gente já reconhece que é um passo muito importante ele estar ali, independente do sintoma. Então, assim, a gente vê que às vezes eles maximizam o pequeno defeito porque às vezes foi o que encorajou, né, eles chegarem até lá. Justificou, né? Sim, e encorajou também, né, de falar assim, ah, talvez eu estava esperando um motivo e o motivo apareceu. E às vezes o paciente que chega para mim por um sintoma e às vezes a gente vai tratar também outra demanda, que talvez aquela demanda não traria ele ao consultório. Então, assim, a gente também nos respeitar de que os nossos começos são diferentes do outro, assim, dos começos do outro. Tem gente que vai começar fazer, são começos diferentes. Tem gente que vai começar por dentro, tem gente que vai começar por fora. E ambos são ativações comportamentais. Porque um começo de cuidado interior, seja uma meditação, seja uma terapia, sejam 5 minutos que você tem para você, são comportamentos que você está tendo de autocuidado. Então, assim, todos são ativações que devem ser valorizadas, porque, assim, para algumas pessoas que não tem isso como prática ou nunca teve durante sei lá quantos anos começar a fazer isso, é um começo que a gente deve valorizar assim de forma muito importante, né? Então, assim, para que as pessoas se culpem menos do autocuidado, igual você falou assim, hoje eu consigo não ter vergonha, né, de estar me cuidando, de estar indo fazer minha unha, de estar tirando tempo para mim, então assim, de não parecer que eu estou deixando de produzir para estar me cuidando. E a gente precisa de ensinar isso, porque a gente aprendeu a repetir tudo que foi ensinado até aqui e as coisas mudaram, né, Lu? Da geração que você Não, aprendeu e para que bom que mudou, né, Júlia? que Assim, sempre bom, vai ter o lado ruim e o lado bom da mudança, que mas a bom. mudança é a única constante da vida, né? Sim, Então a gente tem que estar sempre mudando e ela é mesmo. boa porque a gente sai dessa repetição do cérebro que faz a gente poupar energia e não querer se arriscar, não querer ter É, coragem, não querer fazer nada que seja diferente, que ele precisa de prestar atenção e gastar energia. Então, na hora que a gente gera, para essa paciente que chega lá encurvada, para ela seria muito mais cômodo continuar encurvada para o resto da vida e passar desapercebida. Então, na hora que ela vê que ela está sendo percebida, que ela é validada, que ela tem uma mudança de comportamento, que ela é elogiada, que ela passa outra mensagem, ela fala: epa, tem uma pessoa diferente aqui dentro e eu posso passar outra mensagem, não só outra pessoa pode passar essa mesma mensagem. Então, assim, a gente traz também essa esperança, eu acho, para o paciente, que eu acho que é muito importante, sabe? Assim, do cérebro falar assim, epa, isso é possível. E eu acho que, assim, tá muito dentro do nosso trabalho, que é tão diferente e que é tão parecido no sentido do que a gente precisa de não perder a oportunidade quando o paciente chega pra gente, que é da gente conseguir levar essa esperança para ele mesmo, sabe? De não deixar ele sair dali sem uma mudança. você falando de esperança, eu acho que casa tanto com uma coisa que está acontecendo, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Sim, Que há um ano tem altos e baixos, mais baixos do que altos. Então é um sim, momento longo e difícil. sim. E eu tenho percebido que as pessoas
tem muitas pacientes que elas falam assim comigo. É principalmente mulher, né? Porque vocês vão entender por quê. Ela chega e fala assim, Luísa, eu não tô indo pra lugar nenhum. Sim. Eu só tô saindo de casa pra vir aqui. Uhum. O homem, se ele sai de casa, ele vai fazer mais coisa. O homem é mais prático. É. Se ele saiu de casa, já vai aproveitar e vai fazer um monte de coisa. Né? Uhum. A mulher não. A mulher, ela vai escolher uma coisa pra ela fazer. Ela Sim. vai chegar e vai falar assim, não, eu tô querendo ficar em lockdown, tô querendo ficar quietinha dentro de casa. Então, se eu for sair, vai ser por um motivo muito importante. Por isso que eu comentei mais das mulheres. Uhum. Que tem sido uma frase mais delas. Né? E eu tenho percebido que mesmo nas gerações, né, anteriores à nossa, que são mulheres mais velhas do que a gente, que tinham essa mentalidade de esconder e tal, elas estão tirando o momento delas. E sem culpa. Sem culpa. Elas chegam lá sem culpa. Uhum. Sabe? Então, assim, isso é bacana. Demais. Porque num momento desse que a gente está vivendo, a gente conseguir tirar um tempo de autocuidado, isso é você segurar na vida. É verdade. É um respiro de vida mesmo, né? Porque o dia inteiro a gente só escuta notícia ruim, doença, morte. Eu mesmo tô me pesado. sentindo num momento com a energia super baixa, assim, diante de tudo que tá acontecendo com essa onda roxa. Eu lembro em março do ano passado, a gente achando que isso ia durar 15 dias, sabe? E aí, assim, e na hora que a nossa desesperança diante disso que tá acontecendo, ela fica um pouco também oscilando, né? Porque às vezes a gente fica, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E assim, a gente tá tendo notícias de tragédias reais o tempo inteiro. Então, assim, e a gente levar essa esperança para o paciente de autocuidado, ainda que não esteja se expondo, a gente está falando que ele está fazendo por ele. Que é importante ele fazer por ele, que vale a pena ele fazer por ele. Né? Ele não parou a vida, ele tá vivendo Isso. ainda. Né? Uhum. Isso é muito bom. Júlia, eu queria saber se você tem uma mensagem final para passar para as pessoas. Eu até escrevi uma frase nossa para falar assim, para ler. Maravilhosa. Foi super legal, assim, que eu senti de conexão, que tem muito a ver do que eu falei sobre o nosso trabalho com o paciente, sobre isso de levar esperança, que é o que eu acredito que a gente não pode prometer resultado, né, Lu? A gente não pode comparar tratamento nem nada disso, mas eu acho assim que a gente criar uma conexão com o paciente e a gente está olhando para ele pelo que ele é, pelo tratamento dele, pelo defeitinho dele, que ninguém tem igual a ele. Então, para isso, a gente precisa de criar conexão um com o outro. E, assim, é algo que eu sinto com você em relação a paciente profissional. E aí eu escrevi aqui que eu queria ler pra gente, assim, de coração, assim, que eu sinto, porque eu acho que é importante a gente criar essa conexão com o paciente e nisso de trazer esperança, sabe? De não deixar que de acolher esse primeiro passo que ele deu, seja onde quer que seja, sabe? Qual que seja o primeiro passo dele. Que acredito que o melhor presente que posso receber de alguém é que ele me veja, me escute, me entenda e que me toque. O melhor presente que eu posso dar é ver, escutar, entender e tocar outra pessoa. Quando isso foi feito, eu sinto que houve uma conexão. Então, assim, quando a gente é visto, quando a gente é tocado, quando a gente pode ser ouvido, e que isso não tem a ver só também com beleza, que a gente está querendo ver, que o paciente ele não chega pra gente feio, bonito, nem nada disso. Ele chega ali a pessoa e a gente precisa de criar uma conexão para assim a gente poder olhar para ele. Exatamente. Talvez ele não tá conseguindo se enxergar. Exatamente. Tem paciente que chega pra gente que a gente precisa tirar tudo que tá na frente pra gente enxergá-lo, para que aí assim ele possa se enxergar. Então, na hora que a gente fala de beleza, do que é belo, do que nos encanta, a gente também fala de tudo que a gente pode fazer para que o paciente consiga se perceber e se autocuidar, assim. Então, eu falo dessa conexão, sabe? Que a gente pode criar, de se ver, de se enxergar, que eu acho que é uma necessidade emocional básica de todo ser humano. Exatamente. Ser amado, ser aceito. É um pouco de atenção, né? É uma necessidade emocional básica, assim, nossa, né? Realmente, assim, hoje em dia, com esse mundo tão cheio de informações, a gente bombardeado de informações o tempo todo, muito celular, computador, aplicativos, etc. Você desprender atenção para alguém é uma das maiores provas de amor, de carinho e dá esperança. Sim. Enche aquela pessoa de vida. É isso. Né? Você passar um dia inteiro resolvendo pepino no WhatsApp, passou seu dia, você nem viu passar. E é Pode tirar 15 minutos
para tomar um café com alguém, É, olhar sim, no olho, desligar o é, celular, deixar de lado, sim. E né? assim, a gente vê o quanto que isso faz diferença, que é quando a gente consegue Total. se conectar com as pessoas. E assim, com o paciente, com o amigo, com o marido, com o filho, é melhor você ter, assim, você ter aquele pouco tempo de conexão De do que às vezes qualidade. do que às vezes muito tempo sem Muito qualidade. tempo cada um para um lado no seu celular. Então, E assim, eu para vou. Pode falar. a gente não perder essa oportunidade, sabe? Porque na hora que eu pensei nesse primeiro passo, eu penso muito que que a gente precisa muito de aproveitar a oportunidade daquilo que o paciente chega até a gente, sabe? Então, assim, Exatamente. para a gente levar essa E esperança. ser essa ponte de esperança, né? Uhum. Exatamente. Ó, Júlia, depois eu vou querer esse. É quase um poema que você escreveu. Eu quero ele por escrito, tá bom? Vou te dar, a gente colocar num quadro lá no consultório. E eu quero deixar minha mensagem final, que vai ser uma roubada de você. Então, Tá. beleza vem de dentro? Minha mensagem é o que a Júlia trouxe aqui hoje. Comece por onde você conseguir. É É isso, aí que você deve começar, de dentro, de fora. Comece. Ela vai chegar. com Ela vai certeza. chegar, né? Vai chegar. Então, assim, eu adorei essa frase, porque muitas pessoas às vezes ficam, né, nessa de por onde que eu vou começar no Aham, procedimento? Mas isso tem um significado lá dentro também. Por onde que eu vou começar a sim. melhorar? Por No onde fundo é você, isso. É por onde eu vou por começar a onde você melhorar. conseguir, por Comece onde você por onde você puder. conseguir. E por Exato. onde você puder, por onde você puder pagar, por onde você conseguir, por onde você. É por onde. Começa, sabe? Começa. É isso, é Começa, porque autocuidado destravar é vida. É um isso, é sopro de mostrar para vida, o de cérebro esperança. que a gente pode fazer algo diferente, assim, para ele gerar atenção, sabe? Então, assim, é isso, a gente levar essa esperança nesse sentido. Foi E isso, eu queria Lu. te agradecer muito a participação, agradecer o Pedro que ficou com o Henrico, né? Ficou. Agradecer o paizão aí, né, que possibilitou essa live de hoje. Obrigada mesmo. Você é sempre muito solícita, com muita entrega. Eu te agradeço demais, demais, demais. Agradeço, Agradeço a Lu, o participação de todo mundo convite. que passou por aqui na live. Espero que tenham gostado, que tenha causado uma reflexão gostosa para tirar a mente de coisas pesadas que estão agora e trazer para uma coisa leve. Verdade. Trouxe pra mim, porque eu tô super pesada, assim, eu acho, esses dias com essas notícias, mas já trouxe leveza pra minha noite. Foi ótimo. Ai, que bom, que bom. Fico feliz. Júlia, muito obrigada. Obrigada, Obrigada Lu. a todos. Um beijo. Ai, Rê, tá aí, um beijo. Nem acredito. Gente, beijo. Um beijo, Lu. Tchau.